tudo nos dizendo assim: observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando entre si. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Vejamos bem, nós temos na obsessão um campo de sintonia. Só se dá obsessão, só se perturba a criatura quando a pessoa se conecta com as forças inferiores. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na pergunta 459 o item que trata influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Porque isso não é de agora, entendemos? Isso não é de agora. Esse processo perturbativo é uma coisa que está vindo já há centenas de milênios e dezenas de anos, milênios. A obsessão é uma coisa que se trata desde os primórdios. Só que Kardec, por sua vez, ele foi codificando a obra e foi se interessando por aqueles tópicos básicos e fundamentais para o melhor convívio do espírito no plano Terra. Então, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta Kardec, pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta do Espírito da Idade: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem e governam. Olha que coisa fenomenal. Eles é que estão dirigindo os nossos passos e pensamentos quando nós entramos nessa faixa de sintonia. De par com os pensamentos, 460 pergunta, que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma, responde o Espírito, é um Espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, ainda continua o Espírito dizendo, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos pensamentos com os nossos pensamentos. Daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, Kardec se preocupa com a ação dos espíritos sobre a nossa vida. Eles nos fazem bem, eles nos influem de maneira positiva, indiscutivelmente. Os nossos guias, os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais que tanto votam a nosso benefício, eles influem, eles
intuem-nos. O interessante é que nem sempre nós estamos na faixa de sintonia. Nem sempre nós estamos sintonizados com os benfeitores espirituais. A nossa falta de vigilância, a nossa falta de sintonia com o bem. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como nós podemos distinguir quando um pensamento vos é sugerido? Fala-nos o Espírito Verdade. Tendes a impressão de que alguém vos fala. Olha que interessante. Isso é fato. Nós temos isso. Se nós ficarmos vigilantes, atentos, nós vamos notar que surgem na nossa mente influências de outras ideias, que não são as nossas, que não é a nossa. Entende? Então, nesse processo de interferência, de influenciação do Espírito sobre a nossa mente, é fundamental que a gente tenha discernimento. Não, isso não veio do meu pensamento. Então eu devo refletir, devo passar pelo crivo da avaliação, se devo ou se não devo agir da forma. Né? É fundamental que a gente reflita sobre isso. Nem sempre nós devemos acatar a influência dos espíritos, porque nós temos os espíritos que nos são queridos e os espíritos que também acabam, por outro lado, tentando nos induzir ao erro. Acontece que nem sempre nós somos vigilantes e abrimos as portas para o lado do erro. Né? Quando não é um caso pesado, um caso profundo, tudo bem. Quando não é um caso de alto comprometimento, tudo bem. Mas nós precisamos ficar atentos, porque de pouco a pouco eles vão se insuflando em nossa mente, intuindo, influenciando, e quando a gente menos espera, nós caímos no erro. Outro fato interessante, a pergunta 464, como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Kardec, ele busca todos os meios para nos orientar. Estudai o caso, responde o Espírito Verdade. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem vos aconselham. Compete-vos discernir. Ainda ele continua, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem o mal, para que sofrais como eles sofrem. Então, veja bem, Kardec busca todos os meios para esclarecer-nos a importância de ficarmos vigilantes. Por que meio, olha que pergunta importantíssima, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meio nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, irão repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis
o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam ao mal. Suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai, continua o Espírito, especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que coisa maravilhosa, né? Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo mal. Assim seja. Vamos voltar. É um estudo excepcional, é muito importante.